Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à sede Lauro Valdemar Rogge, ao plenário vereador Jurceu Sacuma da Câmara Municipal de Peabiru. É com grande honra que iniciamos essa noite especial, promovida pela Escola do Legislativo de Peabiru, cujo objetivo é fortalecer o conhecimento e a prática da vereança em nosso município. Eu sou o Arthur Cunha, diretor de comunicação do Poder Legislativo e tenho o prazer de conduzir esse cerimonial. Hoje teremos a oportunidade de aprofundar nosso entendimento sobre o tema fundamental, o papel do vereador e da Câmara Municipal. A palestra é direcionada especialmente a vereadores e a candidatos a vereador, com o intuito de proporcionar orientações e reflexões que podem impactar diretamente a atuação de todos em suas funções legislativas. Para conduzir esse momento, temos a honra de receber a professora Mônica Lopes, idealizadora do IBPOM, Instituto Brasileiro de Política Municipal. Mônica é advogada, consultora legislativa e palestrante com vasta experiência na área do direito legislativo, mestranda em Direitos, especialista em Direito Público e Administração Pública e Gerência de Cidades. Ela também é cofundadora do portal Legislativo e criadora do método Vereador Atuante, MVA, que já capacitou mais de 1.500 vereadores e assessores legislativos em todo o Brasil. Mônica tem sido uma defensora incansável da educação política e da cidadania ativa, contribuindo para a melhoria da gestão pública e para a capacitação de agentes de transformação nos municípios. Sua trajetória e expertise a tornaram referência nacional, palestrando em eventos de grande destaque, como a primeira oficina do projeto Mais Mulheres na Política, promovida pela Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, entre outros muitos. Estamos, portanto, diante de uma oportunidade única de aprender com alguém que traz anos de experiência, conhecimento e dedicação ao aprimoramento das práticas legislativas em nosso país. Desejo a todos uma excelente palestra e que possamos sair daqui mais preparados e inspirados a continuar servindo a nossa comunidade com responsabilidade e compromisso. Agora, com a palavra, a professora Mônica Lopes. Obrigada, Arthur. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O Arthur falava ali da minha trajetória, eu pensava, por isso eu não durmo e tenho tanto cabelo branco, né? É muita confusão que eu arrumo na política, por isso que eu acho que arrumei tanto cabelo branco aos 31 anos. E quero saber aqui, só tem gente de Peabiru ou tem de outros municípios também? Ou é o pessoal de Peabiru mesmo? Peabiru, então tá bom. Pessoal, para quem não me conhece, então, como o Arthur bem colocou aí, eu sou a Mônica. Alguns gostam de chamar de doutor, outros de professor, outros de Mônica. Então, fiquem à vontade. Eu rodo muito o Brasil, hoje a gente atende mais de 9 estados no Brasil, só no último ano, mais de 20 câmaras. Então, são 20 presidentes no dia a dia do escritório. Mas, apesar de rodar muito o Brasil, sou paranaense, graças a Deus, né? Já tive a oportunidade de morar fora do estado do Paraná, e que saudade a gente sente quando está fora do Paraná. Atualmente, eu me escondo em Campo Mourão, então, às vezes, acho que teve até alguém daqui, né, que falou assim, eu não sabia que você morava em Campo Mourão, porque eu te sigo nas redes sociais, achei que você morava em Curitiba, em Brasília. Eu falei assim, olha, a gente roda bastante. Agora eu estou na maior pausa da minha carreira, porque eu parei com as palestras dia 13 de julho e só volto no dia 22 de outubro. Então, só abri essa exceção para Peabiru mesmo, porque era pertinho, dava para vir e voltar a dormir em casa. Mas, nesse período, eu ando me escondendo ali em Campo Mourão, que é onde a gente gosta, né? É desse sossego do Paraná que a gente gosta muito. Mas daí o Lucas me chamou, vem fazer uma palestra aqui para o pessoal, Mônica, falar um pouco dessa luta que a gente enfrenta aí no Brasil, sobre o papel do vereador e das câmaras municipais.
E eu pensei assim, bom, eu vou falar para o pessoal do que a gente viu nos últimos anos. E olha, se você acha que vereador vê de tudo, é porque você não conhece o assessor do vereador, a pessoa que trabalha para o vereador, porque ele, além de ver, escuta de tudo, né? Então, um dia, se você quiser saber a verdade, conversa com um assessor ou um consultor, que você vai saber de todos os bastidores aí do Poder Legislativo. E nessa noite de hoje, eu vim falar com vocês, então, sobre o que faz um vereador, né? Alguns de vocês estão aqui na corrida eleitoral, vão ser eleitos, vão para a festa do domingo, vai chegar na segunda-feira e vai falar, e agora? É muito do que acontece, às vezes a gente não sabe do peso que existe nessa cadeira, né? Ou até mesmo da Câmara Municipal, porque você vai passar a compor um poder de suma relevância na nossa, até na nossa democracia. Você vai passar a compor a democracia representativa do Brasil, por meio do poder legislativo. Então, hoje, muitas vezes, você está vendo a corrida eleitoral, tinha que acabar com os vereadores. Para que serve vereador? Vereador não tem que ganhar nada. Câmara Municipal, tá bom a gente explodir e começar de novo, né? É muito das coisas que a gente ouve. Mas eu quero te lembrar que você está entrando nesse barco, né? É esse barco que você vai navegar aí a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então, não só o papel do vereador, mas o que cabe a essa instituição que eu quero compor. Porque quando você compõe a administração municipal, é muito fácil. O que faz um prefeito? Gente, o prefeito faz obra, inaugura obra. O prefeito gosta de inaugurar obra também, não só de fazer, né? E o prefeito cuida da escola, cuida da saúde, faz concurso. Gente, boa é prefeito, porque você perguntar para a sua avó, para uma criança de 5 anos, ela já vai saber o meme. É o meu prefeito, né? E vereador, não presta. Pode acabar com esse negócio de vereador, de Câmara Municipal. Você tentar explicar para a sua avó que você quer ser vereadora. Ela fala assim, olha, na minha época, vereador era bom, levava gente da saúde. Lá em Minas, eles chamam o vereador até hoje de táxi. Você ligou para o táxi? Eu falei assim, não, agora a gente só anda de Uber. Não, mas o táxi está aqui desde 1500, que são os vereadores, né? Os primeiros agentes políticos do Brasil, os vereadores. Quando Dom Pedro chegou no Brasil, ele já tratou de deixar aqui um verê, que são os vereadores. Então, o que aconteceu na nossa história, que parece que os que vieram depois conseguiram mais espaço do que o próprio Poder Legislativo, o que a própria Câmara Municipal. Porque é tão difícil eu explicar para minha mãe que eu trabalho para o Poder Legislativo. Se chegasse na minha mãe, logo quando eu comecei a atuar no Poder Legislativo, e perguntasse para ela, o que faz a Mônica? Menina, a Mônica diz que trabalha para os vereadores. Eu falei, mãe, diz? Como assim diz? O paranaense tem muito isso, né? Diz que trabalha para o vereador. E eu sou paranaense e nasci numa cidade muito pequenininha, Santo Inácio, interior norte aqui do nosso estado, uns 150 quilômetros daqui, divisa ali já com Paranapanema. A gente é muito mais São Paulo do que Paraná, porque estamos pertinho ali de Presidente Prudente. Então, por isso que a gente tem esse sotaque meio misturado, porque o norte do Paraná foi colonizado um pouco pelo Nordeste, né, e pelas descendências europeias. Então, a gente tem esse sotaque meio misturado. Quando eu vou em Minas, eles ficam perguntando se eu tenho alguma coisa de Minas. Eu falei, não tem, é tudo paranaense mesmo. E na cidade que eu nasci, com 5.000 habitantes, o que vocês acham que tem de entretenimento? Rodeio, é a terra do rodeio. Nós estamos a 20 quilômetros de Colorado, a capital do rodeio no Paraná, né? Rodeio, quermesse, né? Porque a gente comprava o Nike Shox para ir para a quermesse, e política. Tem coisa melhor? Entrei no grupo da família hoje, a minha vida estava uma loucura, que o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que o Tribunal de Contas mandou tal notificação, um inferno trabalhar em ano eleitoral, podia resetar e começar depois do dia 7 de outubro. E eu entro no grupo da família e estava uma briga. Eu falei assim, gente, que tanto de audiência? Era o meu tio, no grupo da oposição, falando mal do candidato que a minha família vai apoiar.
E estava lá as minhas primas, são vagabundas. Eu falei assim, gente, ele é seu tio. Você lembra que ele é seu tio? Eu falei assim, não importa, agora nós estamos com a nossa prefeita, diz que vai vir um jornal aí falar mal da nossa prefeita, nós vamos juntar o grupo das mulheres e vamos lá, atrás desse jornal, fazer mímica. Eu falei assim, mãe, lembre-se que você infarta. Né? Porque no município pequeno a gente infarta, porque a gente passa tanta raiva. Só que a minha família é a que infarta o povo, porque eles são insuportáveis. Se você... eu não vou na casa da minha mãe na época da eleição. Por quê? Porque eles são insuportáveis. O meu pai é caminhoneiro. Tem povo mais chato do que você ser oposição, do que caminhoneiro. Eles têm uma tal de uma buzina direta que vai para a carreata, que ninguém suporta aquilo. O único problema é que meu pai e minha mãe são pé frio. Então, eles sempre votaram no candidato que perdeu. Né? Então, enquanto eu morei em Santo Inácio, eles só perderam a eleição. Só que o que eles faziam com a gente quando eu tinha 10, 12 anos? Em Santo Inácio, todo mundo pode andar de carro. Não tem esse negócio de polícia parar, porque você é menor de idade. Então, quando você faz 12 anos, seu pai compra uma bizinha para você. E a primeira função é você ir lá no mutirão, ver se o candidato dele está ganhando. E eu lembro que eu ia na maior alegria. Né? Ganhei uma moto, 12 anos, estou no céu, né? Vou querer o que da vida? Boa noite, vereador, tudo bem? E aí meu pai chegava assim, Mônica, meu pai pela estrada, e deixava meu avô e falava assim, Mônica, a hora que você chegar da escola, não vai lavar a louça, não vai fazer nada, deixa a sua mãe que se vira. Você pega a motinha, vai lá para o mutirão, fica na esquina lá do centro social e vê como que está meu candidato. Eu achava o que é o máximo. Ficava lá das 2 horas da tarde até a hora que o sol ia descendo, aí voltava embora. Meu avô. E aí, Mônica, como é que está meu candidato? Eu acho que o seu candidato não vai ganhar. Você também, Mônica, não sabe falar do candidato? Eu falei assim, não, você só mandou ir lá ouvir, não pedir voto, né? Então, a minha família, eles são pessoas muito envolvidas com a política, sempre foram. Sabem alguma coisa de política? Só um pouco de luz que eu consigo colocar na cabeça deles, né? Que vai até meio-dia, a hora que começa a chamar para carreata, acabou. Ninguém tem mais juízo de nada que está fazendo na vida. Então, eles gostam muito de política. E o que tem a ver isso com o poder legislativo? Porque eu sempre vi a minha família muito envolvida com os prefeitos, mas era em virtude dos vereadores, porque os vereadores, muitas vezes, é quem tinha a família mais antiga, que o pai já foi prefeito, então nós temos que ir com a vereadora tal, porque é da família tal, e aí ela vai apoiar tal prefeito, nós vamos com tal prefeito. Então, até para você explicar para a minha família, é difícil defender para eles do que faz um vereador. Porque eles também não entendem, porque para eles nunca foi fazer campanha para vereador. Né? Nunca eu vou fazer carreata para vereador. Vocês viram a carreata que virou meme? Que o rapaz amarrou uma carretinha atrás da outra e saiu fazendo a carreata dele. Né? Então, é muito difícil fazer poder legislativo no Brasil hoje, não só em Piabiru, não só no Paraná. Posso dizer isso para vocês com muita clareza do que a gente acompanha no Brasil. É muito difícil fazer poder legislativo no Brasil hoje. É muito difícil comunicar poder legislativo no Brasil. Você fazer com que o seu eleitor entenda que você está sendo eleito não é para pagar um exame, não é para fazer tax, que você está sendo eleito para legislar ou fiscalizar. Então, é muito difícil. Porque, como eu dizia para vocês, desde 1500, quando os vereadores foram os primeiros agentes políticos a ocupar uma cadeira no Brasil, o vereador era o quê? Assessor do reino. Então, ligava lá para Portugal, né, mandava um recadinho lá na carta, batia um zap. Ó, rei, manda mais algodão que está faltando aqui no Brasil. Então, a figura do vereador, ela sempre foi construída como um assessor, como uma pessoa que está sempre na sombra de alguém que tem mais poder. E, de repente, vem a Constituição de 1988 e fala assim, os poderes são independentes e harmônicos entre si. E a Constituição, ela teve tanta essa preocupação que ela coloca como o primeiro poder independente o poder legislativo.
Então, olha, eu estou tentando ajudar vocês. Ver se vocês corrijam esse erro histórico que o Brasil tem e sejam independentes. E não só serem independentes, agora vocês não são mais só assessores do reino, vocês têm funções típicas, funções próprias, funções que quando você for eleito, ou como os nossos vereadores estão aqui, que já ocupam uma cadeira, nasce com ele o poder, dever de legislar e fiscalizar. É como um sobrenome que nasce com você. Se é eleito, nasce com você o poder de legislar e fiscalizar. Então, povo, vota em mim, porque eu vou legislar e fiscalizar. É fácil? É fácil fazer campanha para vereador? É barato? Então, eu tenho uma notícia para você. Só piora. Mônica, mas será que essa menina veio aqui fazer a gente desistir? Não, eu vim aqui para te dizer que a luta é grande e que, graças a Deus, hoje, Peabiru, todos nós aqui fazemos parte de uma história que muda um ciclo de vereança no Brasil. Porque quando eu comecei a falar para vereadores no Brasil, eu lembro muito bem que um rapaz chegou em mim e ele falou assim: "Olha, eu quero fazer uma sociedade com você. Mas esse negócio de vender para vereador não dá certo, porque vereador não compra, vereador só quer usar diária, vereador não quer aprender. Então, vamos fazer o seguinte, pega tudo o que você sabe e vamos vender para os prefeitos." Eu falei assim: "Mas agora o que eu vou fazer? Que eu já comecei a caçar uns prefeitos, como que eu vou mudar de lado? Não vai dar mais certo." Né? Então, é muito difícil fazer poder legislativo. Agora, se é difícil fazer poder legislativo, você imagina você, mulher, com 1,55 m, chegando na Câmara Municipal, ou num evento com 1.000 vereadores e falando o seguinte: "Vocês estão fazendo tudo errado." Vocês acham que foi fácil ou foi difícil? Foi muito difícil, é muito difícil até hoje. Até hoje a gente chega nos municípios, você tem que ir almoçar com o prefeito. Isso é Brasil hoje. Você chega, vocês vão vir visitar a Câmara, o prefeito quer almoçar com você, que diz que você tem umas ideias muito diferentes. O prefeito não está querendo muita coisa diferente, não. Assim, que pena para o prefeito. Agora já cheguei, vou ter que me aguentar, né? Então, pessoal, o vereador, ele legisla e fiscaliza. Essa é a principal função de um vereador. Mas não é só essa. Às vezes vocês conhecem a função que é a atípica. É aquela que assessora o prefeito. Então, vou fazer uma indicação para o prefeito trocar a lâmpada dessa rua, que essa rua está uma escuridão. O vereador, quando ele faz isso, ele é um assessor. Ele está fazendo uma indicação. Quando vocês forem eleitos, vocês vão ver quais são as proposições, as peças, aqueles documentos legislativos que concretizam os direitos que vocês têm. Uma delas é a indicação, o requerimento, quando você pede informação. Então, os prefeitos por aí que não gostam de requerimento. Onde já se viu perguntar o que eu estou fazendo? Está no portal da transparência. Você só precisa achar. Se você achar no portal da transparência, você me conta, porque eu acho o máximo quando está lá, né? Do contrário, a gente tem que ficar mandando um pedido de informação até para Brasília, para ver se a gente descobre alguma coisa. Não que seja assim, gente, essas coisas não acontecem no Brasil, tá bom? Então, pessoal, a função do vereador está dividida em dois lados hoje. Aquelas funções que você nasce com ela e que nem a lei orgânica do nosso município pode tirar, que é legislar e fiscalizar, e aquelas outras funções que você vai ver que os vereadores gostam demais de fazer, que é a indicação. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo. E dinheiro o município tem? Não tem, porque o dinheiro não nasce na caneta. O dinheiro nasce numa pecinha que vai passar aqui dentro da Câmara daqui a pouco, né, Lucas? Que é a Lei Orçamentária Anual, conhecida por nós de uma forma muito didática como Prima Rica. Aqui tem dinheiro. É ela que diz, tem tantos milhões para a saúde, tem tantos milhões para a educação, né? Depois, se você aprovou o orçamento assim, não adianta você fazer 500 indicações. Eu vou para os cursos e viajo para tudo quanto é lugar do país. Aí eu chego no curso, o pessoal quer tirar foto, quer conversar. Nossa, professor, eu tenho uma coisa tão boa para te falar. Eu falei assim, o quê?
Estou feliz, porque nesse meu mandato, eu fiz 557 indicações para o Poder Executivo. Eu falei assim, ah, eles atendeu quantas? Eu falei assim, ele fala para mim, nenhuma. Eu falei assim, quantas emendas você fez na lei orçamentária? A professora estava com pressa, ia sair de recesso, final do ano, já tinha comprado a viagem de Natal. Vou ficar lendo lei orçamentária? Vocês já viram lei orçamentária? Um inferno, a letrinha desse tamanhozinho, que é para você não enxergar. Com um monte de requisito de uma tal de lei de responsabilidade fiscal. Então, é coisa técnica mesmo que a gente tem que lidar. Portanto, pessoal, a função, a vida do vereador está dividida nessas duas áreas. Aí você pergunta assim para mim, Mônica, eu estou com umas promessas aí. Estou na campanha, fiz umas promessas, estou querendo construir uma UBS, um centro de apoio à causa animal. Estou com umas ideias, trazer um centro esportivo aqui para o nosso município de Piabiru, passar uma ponte por cima da rodovia. Estou com umas ideias aí na minha cabeça. Piabiru é conhecido pela água. Você vai para Curitiba, sempre, você é de Piabiru, aquele pessoal que tem água própria. Como que é lá? É uma briga, É uma briga, é isso aí. Então, se eu sou eleito vereador e eu estou fazendo esse monte de promessa, eu quero criar lei disso, eu quero criar lei daquilo, você chega aqui dia 1º de janeiro e você vai fazer o quê? E agora? Já sei, vou conversar com o prefeito. Prefeito, estou querendo fazer uma lei assim, mas eu não sei muito como fazer, lá na Câmara me falaram que é inconstitucional. Será que você não pode fazer? Porque você está acostumado a viver como? Na sombra, É assim que esse poder foi criado, na sombra de um outro poder. Aí vem a Constituição de 1988 e fala, foi eleito, faça você a sua lei, passe ela pelo processo legislativo, aprove, e o mais importante de tudo, faça ela ser eficiente. Que criar lei até o povo pode. O povo tem esse poder constitucional. 5% do eleitorado de Piabiru pode se unir, assinar uma proposição, fazer uma lei de iniciativa popular. O cidadão, inclusive no Brasil, tem prerrogativas muito parecidas com a de um vereador. Ele cria leis, ele fiscaliza, ele tem a lei de acesso à informação, ele indica porque ele é usuário do serviço público, então ele tem no Brasil a lei do usuário do serviço público. Mônica, então como que funciona? Quando eu for eleito e eu fizer um projeto de lei, como que vai acontecer isso? Pessoal, a vida do vereador é feita por portas. Às vezes você arromba uma, às vezes você tem a chave para abrir ela, às vezes você não tem. Então, quando você chegar aqui na Câmara, você vai chegar ali na Aline, Fala assim, Aline, estou querendo fazer um projeto de lei, você pode fazer para mim? Assim, a Aline vai falar o quê? Então, quem tem o mandato? Quem tem a iniciativa? Você. Então, você vai ter que fazer a sua lei. Tá, meu Deus, eu fui lá na internet, dei um Google, projetos de leis inovadores para vereador. Achei professor, um projeto de lei inovador para vereadores. Estou querendo fazer ele. Coloca aí para mim, Léo, esse primeiro que está aí. Tem gente que é criativo. Você vai descobrir que povo criativo é vereador. Tem 80 problemas, hoje acordei e vou arrumar mais um, porque eu já tenho 80, vou dormir com 81, mais um dia para se viver e arrumar problemas. Então, tem um povo criativo que se chama vereador, eu já acordei criativo, vou criar uma lei. Diga aí, Léo, que lei é essa? A gente fala agora sobre a proposta de um vereador de Santa Rita que deu o que falar. Tanta coisa para fazer pela cidade na pandemia, ele resolveu criar o Dia do Corno. Não sei por quê. A cidade com um pouco mais de 130 mil habitantes e que nem é a detentora do título popular de Cidade dos Cornos, não se para de falar do assunto que começou na Câmara Municipal de Santa Rita. O projeto de lei para criar o Dia do Corno deve ser votado nessa semana. E é mesmo a pauta mais falada. Eu acho isso uma coisa irrelevante diante do tamanho da nossa cidade. Em plena pandemia. Tantas pessoas passando fome, precisando de uma cesta básica, eles
Ele não cria um projeto para essas coisas. Aí inventa um negócio desse. Infelizmente, ele não foi feliz nesse projeto dele. Vai ser uma resenha, viu? Porque eu vou dizer, isso é uma coisa que em todo canto tem, não é só em Santa Rita. Quem quer criar a tal data é o vereador Nininho do Bode, que está atento a essa repercussão. Vai ser um dia que vai ser comemorado o dia dos cornos, com várias brincadeiras, todo mundo se abraçando, brincando, chamando um, outro de corno. É uma data festiva, vai ser bom e etc. O vereador está no primeiro mandato. Foi eleito com mais de 650 votos. Vai ter que contar agora com a votação dos colegas de casa para criar de fato a data em homenagem aos cornos. Estou conversando com meus pares e acredito que vai ser aprovado. As opiniões se mostram então bem divididas nas ruas, como a gente acabou de ver. Mas lá dentro da Câmara, de acordo com o presidente da casa, vai ser difícil essa lei passar. Isso quem garante é ele. A gente tem que aguardar, né? Sou contra o projeto, não sou contra o vereador. Agora, o projeto eu sou contra, não existe isso. Tenho o maior respeito. Todos os vereadores, meus pais, são contra, meus pares, esse projeto. Nós temos muito respeito por Santa Rita, pela Câmara, pelas mulheres de bem de Santa Rita. Eu, na posição de presidente, não sabia, esse projeto entrou ontem, foi para essa comissão, tenho certeza que não passa, os pares vão... Já foi barrado. Boa noite e até amanhã. Então você acorda um dia e vou falar assim, eu ganhei 650 votos na eleição, vou criar o dia do corno. Depois ele tentou se explicar, falou que era um bloco carnavalesco, acho, da cidade. Mas não sei, tem coisa que é inexplicável. E você vai descobrir que, na política, algumas coisas são inexplicáveis mesmo. Então, muita gente acha que o vereador, quando ele vai abrir a portinha lá do processo legislativo, que ele chegou aqui na Câmara, eu vou ter que ter primeiro o quê? Uma ideia, né? Qual é a minha ideia? Qual foi a promessa que eu fiz na campanha que agora eu estou ferrado porque eu tenho que cumprir? Essa promessa. É por isso que o índice de renovação das nossas câmaras municipais no Brasil é de mais de 70%. Né? Porque hoje o vereador virou vitrine mesmo. Então, as promessas, os compromissos, eles começam na campanha. E eu já passei por essa situação, de vereador chegar em mim e falar assim, Mônica, eu fui eleito na causa dos servidores, prometi tudo que eu podia, até um novo plano de carga e carreira. Agora consigo fazer o quê? Nada. Porque regime do jurídico do servidor é competência do executivo. Então, é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui nessa noite, na hora de criar leis. Será que é tão difícil criar leis que só sobra para nós criar dia de alguma coisa? Dia do corno, dia do amarelo, dia do vermelho. Uma lei que foi muito criada nessa legislatura, o dia do evangélico, foi muito criada, né, nessa legislatura. Então, será que a competência do vereador é só criar dia de alguma coisa? Porque eu vejo esse vereador está aí, não cria lei, não faz isso, não faz aquilo. Eu vou eleito, vou criar 55 leis só no meu mandato. Aí você vai descobrir que tem uma coisa muito difícil chamada portinha do processo legislativo. Que quando você tem uma ideia, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar, começar o processo legislativo. E para você começar o processo legislativo, você tem que saber sobre aquilo que um vereador pode criar leis. Ué, Mônica, mas você não disse que na Constituição está escrito que o vereador é o legislador? E vocês acham que tem alguma coisa fácil para vereador? Não, só complica. A Constituição disse assim, é o seguinte, como é seu nome? Tereza, você pode ser vereadora, você pode legislar. Só que é o seguinte, tem umas coisas aí que só o prefeito pode criar leis. Por quê? Porque está dentro da reserva administrativa. É muito técnico falar de criação de leis no Brasil hoje. Porque quer dizer, então, que eu sou vereador, mas eu não posso tudo, Mônica? Exatamente. Não é porque você é o criador de leis que você pode tudo. Acordei criativo hoje, vou criar dia do corno. Mas daí tem um povo que não gostou do dia do corno. Então, não é reserva de iniciativa isso. Mas eu acordei hoje e quero implantar aqui no nosso município o piso nacional da enfermagem. Porque não está pagando o piso, tem que pagar o piso. Porque não está pagando o piso nacional dos profissionais da educação, tem que pagar, então vou chegar lá na Câmara segunda-feira e vou fazer o projeto de lei. Você vai chegar lá no jurídico, o jurídico vai falar, não vai dar para abrir a porta para você hoje. Porque
Porque o vereador não pode legislar sobre tudo. Algumas matérias estão na iniciativa reservada do prefeito. E aí que muita gente no Brasil me conhece, chega em mim nas palestras e fala assim, eu estou meio desanimado, porque eu já tinha tanta ideia boa. Eu falei assim, eu tinha tanta ideia boa, professora. Fiz até um panfletinho. Eu falei, meu Deus, ainda fez prova em contrário, né? Eu tinha tanta ideia boa. E agora eu entrei lá na Câmara, mas o vereador não pode nada. Você quer criar a lei do regime jurídico do servidor, você não pode. Você quer criar o piso de tal coisa, você não pode. Você quer criar o UBS animal, não pode. Está na moda, a gente tem que ter um UBS animal, professora. Eu coloquei nas minhas propostas e agora eu quero fazer a lei para isso. Então, vocês vão descobrir, pessoal, que o universo em que um vereador cria leis é restrito. A gente tem os limites ao poder de legislar. Então, assim, essa palestra já é para te alertar. Olha, depende dos compromissos que você faz na campanha. Se você não estiver atento, muitos deles você não vai conseguir honrar. E depois o eleitor vai olhar para a tua cara e fala assim, você veio aqui na minha casa, pediu voto, falou que ia fazer, e o piso da enfermagem não fez? Então, o vereador, durante a campanha, ele faz compromissos. Sim, de representar a classe, de lutar pela classe, de estar sempre aberto ao diálogo, de trazer para a Câmara Municipal esses assuntos, mas criar leis, quando a gente fala assim, a função do vereador criar leis, e às vezes o leigo, aquele que nunca frequentou o universo legislativo, ele vai falar assim, ouvi falar que o vereador cria lei, então vou prometer lei de tudo, né? E não é bem assim. Quando a gente diz sobre o papel do vereador de criar leis, ele vai ter limitações. Ô, Mônica, você pode dar mais exemplo para nós, né? Do que cabe ou não no Brasil a um vereador criar leis. Pessoal, o vereador ele também pode muita coisa. Mas o vereador ele sempre vai ter que estar atento a respeitar aquilo que é função do prefeito. Porque, veja bem, se todo vereador do Brasil, são mais de 65 mil, tivesse a atribuição de criar leis para criar concurso público, tratar do estatuto do servidor, do plano de cargo do servidor, do número de vagas de secretário, ou do número de vagas de comissionado, ou do número de vagas de efetivo no município, vocês acham que ia ser fácil ou difícil administrar? Muito difícil, porque hoje o vereador chegou aqui e passou 10 leis, uma lei para criar 10 cargos para professor, e veio um outro outra semana e mandou fazer 30. Que a lei foi boa, deu muita repercussão, vamos subir para 30. Você fez 10, Luca, mas eu fiz 30, né? Porque você vai aprender que o Poder Legislativo ele tem um hino oficial. Vocês conhecem o hino oficial do Poder Legislativo? O hino oficial do Poder Legislativo é aquele assim, ó. É uma ciumeira atrás da outra. Então, o povo ciumento, né? Eles ficam numa ciumeira danada. Então, em virtude, muitas vezes, dessas vaidades, é que a própria Constituição falou assim, não dá para o vereador criar lei sobre tudo que quer. Então, pessoal, hoje, na verdade, é até bem simples. A função do prefeito, ou seja, só o prefeito cria lei sobre regime jurídico do servidor. Estrutura da administração. É outra regrinha lá do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. A estrutura da administração. Então, eu vou ser eleito, e eu sou de uma ala ideológica que tem que acabar com o secretário. O secretário tem que extinguir, tem que ter um secretário só no município. Não vai dar, sabe por quê? Porque você não é meu prefeito. Meu prefeito é que vai saber, como diz o meme. Eu não gosto de usar o meu prefeito, não. Eu uso outro meme, que é o prefeitão. Né? O prefeitão é que vai criar leis sobre estrutura da administração. Mônica, o povo está cansado da saúde, o povo não aguenta mais. Tem uns municípios vizinhos aí que o povo reclama bastante da saúde, né? E o povo quer uma ouvidoria para reclamar. Então, eu, quando for eleito vereador, eu vou fazer uma ouvidoria. Deixa o povo falar. Né? Já diz a música, o que é que tem? Então, não dá. Por quê? Porque a ouvidoria ela vai ter que ser vinculada a algum órgão, não é? A estrutura da administração. Vai precisar de uma pessoa, de um site. Então, não dá, isso está vinculado à estrutura da administração. Eu vou fazer um hospital, e quem vai tocar esse hospital? Os fantasmas? Isso não acontece no Brasil. Não tem nenhum fantasma tocando hospital.
no Brasil. Mas, se você vai fazer um hospital, precisa de gente para trabalhar no hospital. Então, tudo que envolve a estrutura da administração é o prefeito que vai criar. Mônica, o que mais cabe ao prefeito? Dispor sobre a polícia municipal, que a gente chama no Brasil de guarda municipal. Então, regime jurídico, estrutura, a guarda municipal, todas essas regras que você olha muito e está muito perto do prefeito decidir, é ele que cria leis. Mônica, por isso que o vereador está criando dia de corno, porque tudo que dá voto é o prefeito que pode fazer. E não é bem assim. O vereador também pode, por exemplo, criar políticas públicas. Então, aqui no município, nós já temos uma prática muito comum, Mônica, que é um dia que o pessoal vai lá no campo, na área rural, fazer exames, coletar exames. Eu sou um parlamentar aí da área rural, eu queria propor alguma coisa para o pessoal da área rural. Poderia o vereador regulamentar a política municipal de saúde no campo? Pode. Mas o vereador não vai dispor sobre as formas de executar o programa. Ou seja, vai lá, prefeito, constrói uma UBS rural, vai lá, prefeito, manda um enfermeiro. O vereador ele vai dizer quais são as diretrizes. Então, é uma das políticas do nosso município, prestar apoio à área rural. Essas pessoas devem receber exames médicos, visitas médicas. Então, é claro que o vereador pode dispor sobre políticas públicas, pode criar políticas públicas. Que é uma que ficou famosa no Brasil nessa legislatura, o famoso PL do absorvente. Vocês ouviram falar do PL do absorvente? Pois é. Gente, quando a gente começou a falar de PL de absorvente no Brasil, em 2021, não faz muito tempo, isso era um tabu. Eu lembro que um vereador que eu atendi em Rondônia saiu no jornal, o vereador do absorvente. E ele ligou para mim e falou assim, Mônica, será que eu retiro o projeto? Eu disse, por quê? Porque era um tabu falar de política pública para saúde e higiene da mulher. E quem levantou essa bandeira no Brasil? O Poder Legislativo. Foi a Câmara dos Deputados, por meio de um movimento de deputados, que levantou isso. Isso chegou nos municípios, a gente foi municipalizando, porque se é difícil falar disso na Câmara dos Deputados, você imagina no interior de Rondônia. Você imagina no interior do Brasil. É muito difícil de falar disso. Mas foi uma política pública que veio do parlamento, que foram os parlamentares, sejam deputados ou os vereadores, que levantaram muitas vezes nos municípios. Então, o vereador, ele tem, sim, muitas prerrogativas que resolvem problemas do município. Mas, se ele não souber dispor sobre isso, ele pode cometer algumas irregularidades. Vocês sabiam, por exemplo, que Piabiru tem um código de posturas? O código de posturas, ele diz sobre a ordem da cidade, sobre a não perturbação ao sossego. Mônica, eu acho que a gente tinha que atualizar esse código de posturas, dar uma modernizada. Por exemplo, terreno que fica aí vazio, deveria ter alguma política desse terreno não ficar vazio. Não é só multa, não é só penalidade. A gente podia trazer para o Código de Posturas uma campanha educativa. Se a pessoa foi lá, fizer uma parceria com uma entidade, e essa entidade explorar esse terreno, fazer uma horta, ouviram falar da horta comunitária? Em troca, essa pessoa recebe isenção de IPTU, isenção de multas que ela já acumulou. Isso é política pública feita por vereador hoje no Brasil. Vocês já ouviram falar que o município tem um plano municipal de educação? Que ele está para vencer, né? São 10 anos, o nosso Plano Nacional de Educação já está em discussão, que traz as alterações para o município. Vocês sabiam que é adequado o município ter um plano municipal de saúde? Então, são regras, são leis que muitas vezes a gente só foi lá e fez assim, copiei, colei. Mas ninguém sentou para discutir que na educação hoje a gente tem que trazer como meta tratar das políticas para a criança com deficiência, que a segurança hoje não é só câmera na escola, que a segurança hoje, uma criança autista, por exemplo, ela não consegue estar num ambiente escolar que toca o sino padrão. Por isso, os sinos estão sendo substituídos por música, né? Então, quando a gente fala de política municipal de segurança escolar, nós estamos falando do vereador, do como o vereador vai debater isso depois no Poder Legislativo.
O que você não pode, por exemplo, é pegar o código de posturas e sair fazendo multa sem ler. Então, peguei um modelinho lá da internet. A Mônica me falou que, gente, está precisando melhorar o nosso código de posturas. Inclusive, hoje, muitos municípios no Brasil, a gente não tem nem utilizado o código de postura mais de tão desatualizado que ele está. No município pequeno, a gente não precisa de um código de obras. A gente pode misturar código de postura e obras. Então, como que fica a questão da regulamentação de obras, caçambas, horário de produção desse pessoal, né? Eu moro num bairro em Campo Mourão que tem muita produção de construção. E o povo acorda cedo para a construção. 6 horas da manhã, ninguém dorme mais lá naquele bairro. Mas deixa o povo trabalhar, que é bom ter vizinho, senão naquele bairro só dá camundongo e escorpião. Então, deixa os pedreiros trabalhar. Eu quero mostrar um exemplo para vocês. Coloca aí, Léo. Nossa, gente, eu vim para a palestra da Mônica, fiquei tão inspirado. Cheguei lá, vou fazer um novo código de posturas. É claro que não é aluno meu, né? Mas a gente traz uns exemplos para vocês. Por que da lei? Aí, Léo. Um exemplo para você não seguir. Essa palestra também é sobre isso. Explica para você agora. E está dando polêmica, hein? Acompanhe. Calma aí, cachorrada, que os latidos estão proibidos. É isso aí, quietinhos, porque quem desobedecer leva multa. E não é brincadeira, não. Na cidade de Penha, os vereadores aprovaram uma lei que proíbe os cães de latirem. Se eles, os cãezinhos, falassem, e não iam gostar nem um pouco dessa lei. Na minha opinião, para mim, ela não é viável. Eu não apoiaria essa lei, né? E eu faria propaganda contra essa lei. De não deixar o cachorro latir demais, incomodar os vizinhos, mas é uma questão mais de bom senso, porque com lei ou sem lei, eu acho que a gente não tem muito o que fazer, né? Aqui na cidade de Penha, muitos moradores têm cães de guarda para cuidar da casa. E muitos dos animais são criados assim, desde filhotes. Por isso, essa lei tão polêmica por aqui pegou tão mal. A dona Ade, coitada, ia levar multa todo dia por causa dos 2 cães que tem na casa. É que eles não gostam muito, não, quando alguém se aproxima do portão. Passa carteiro, passa lixeiro, tudo isso eles latem. Não sei, o cachorro é o instinto dele, né? De 23 mil, eu teria que ganhar o meu salário por 1 ano para pagar uma multa. Isso certo por uma latida. Parece piada, mas não é mentira. Um projeto de lei que proíbe os cães de latir foi aprovado na Câmara de Vereadores de Penha no fim deste mês e está dando o que falar. Olha só, o projeto foi criado inicialmente para evitar a perturbação de sossego. Código de postura, aí, tudo bem, né? Até este item aqui, que define como perturbação não evitar o latido do cão de guarda. A multa para quem descumprir, segundo o projeto, seria de R$ 23 mil e R$ 47 mil para o caso de pessoa jurídica, ou seja, para empresas. Mas olha lá quem vai resolver o problema. Chegou até o prefeito, que, sem duvidar, fez o que todo mundo esperava. Vetou todo o projeto, que por isso não se tornou uma lei. Pode parar, mas né? esse veto ainda deve ser apreciado pelos... Mônica, você não tem um exemplo bom para dar para nós, não? Não, gente, porque notícia do Poder Legislativo é só isso que vira notícia, né? Quer ver um poder que é vitrine, é um Poder Legislativo. Né? Erra a vírgula na sessão para você ver. Vocês viram o meme da sessão que o pessoal estava divulgando o bingo também? 1 galinha, 2 porcos, também virou meme no Brasil, né? Então, pessoal, quando a gente diz que a gente pode melhorar leis, nós podemos. Depois, vocês não joguem a culpa no assessor, que ele não leu a lei, porque Piabiru não tem assessor legislativo. Então, serão vocês mesmos que vão votar leis como essa. Mônica, e o que tem de bom exemplo, então, na criação de leis? Se você fala assim, gente, é difícil, gente, tem iniciativa reservada, gente, ainda tem coisa que a gente faz achando que está bom e erra. Então, o que a gente tem de bons exemplos? Você já falou das políticas públicas, já falou de defender, de representar. Nós temos as polêmicas, as boas polêmicas também.
sei se vocês viram falar de outra lei que foi muito comentada no Brasil, que é a multa, é uma espécie de sanção para a pessoa que for pega em algum local público consumindo drogas. Né? Nós sabemos que o pequeno usuário ali ele não tem tantas sanções penais. Então, os municípios resolveram começar a criar leis que aplicam multas. Coloca das multas aí, Léo. Essa é mais agora, tá? De 2022. Essa é mais recente. Isso aí, tudo de ruim de vereador aparece nesse jornal, vocês já viram? Que multa quem for flagrado usando maconha na praia, nas quadras, gente, espaços públicos, minha gente, traficando. Bom, foi aprovado na Câmara. Agora o prefeito pode sancionar. Bom, Juliana Ceni que vai explicar esse projeto de lei que repercutiu demais aqui na nossa região. Ju. Oi, Caleb. Pois é, olha, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou esse projeto de lei por unanimidade e agora vai para a sanção do prefeito Fabrício de Oliveira, que já teria se posicionado favorável. E depois que foi publicado no Diário Oficial do município, daí sim esse projeto vai se tornar uma lei. Por enquanto, então, não está em vigor, mas há uma grande expectativa que seja também sancionado. Esse projeto de lei, ele multa pessoas que forem flagradas usando drogas, substâncias ilícitas em locais públicos aqui de Balneário Camboriú e também para quem for pego transportando. Essa lei, a gente lembra que ela classifica aí os... Então, pessoal, isso já é uma lei polêmica, porque envolve, né, algumas opiniões, mas que foi muito discutida nesse mandato. A controvérsia dessa lei, ela nem está assim se é o prefeito que pode fazer a lei ou se é o vereador que pode fazer a lei, mas sim se não teria um conflito de competência com a União, porque a União já legislou sobre as sanções para o consumo de drogas, as sanções penais. Então, tem uma outra coisa que a gente ainda tem que saber na hora de criar leis, que se aquela lei que eu estou querendo criar, ela, na verdade, não é uma lei de competência de Brasília. Então, a repartição de competências hoje no Brasil é um sistema extremamente técnico, porque a gente tenta explicar de uma forma bem dinâmica, porque se eu for explicar de uma forma técnica, vocês falam, pelo amor de Deus, nunca mais traz essa Mônica aqui, que ela citou uns 500 artigos da Constituição, já não sei mais nem se Piabiru existe, porque ela falou tanta coisa que não pode. Então, um tema técnico. Vou trazer para a realidade de vocês para ficar mais dinâmico ainda. Ouviram falar do PL dos fogos de artifício? Olha, tem que acabar com fogos de artifício, que tem o barulho, né? Então, isso foi muito discutido nesse mandato. E muitos vereadores, que eu já falei para vocês, vereador é um povo criativo, né? Dorme com 80 problemas, procura mais um. Então, o vereador chega na Câmara e fala assim, olha, eu achei um projeto lá de Santa Catarina, procurei no Google, achei um projeto de Santa Catarina, joguei no ChatGPT, que agora tem mais esse aí para ajudar a gente. Joguei no ChatGPT e está aqui. Aline, protocola aí para mim. Agora, protocolo só eletrônico, porque Piabiru está moderno, né? Então... Só que eu dei uma modernizada, sabe? Perdi o sono 3 horas da manhã. Nós que trabalhamos na política, não sei porquê, mas com frequência a gente perde o sono. Lembra, assim, de uma representação do Ministério Público, sabe? De um requerimento que o prefeito não responde há 125 dias. Meu Deus, ontem eu perdi o sono, era 125 dias que o prefeito não responde meu requerimento, hoje já são 126. E eu continuo perdendo o sono e o prefeito sem responder meu requerimento. Então, o vereador perdeu o sono à noite, eu falei assim, olha, doutor Patrícia, eu dei uma modernizada, problema seu, você que vai dar o parecer aí para nós. Eu achei o seguinte, que a pessoa que solta fogos de artifício deveria ser presa. A pessoa que solta fogos com, como é que eles chamam? Estopim, né? Estampido. Essa pessoa tem que ser presa, porque se a gente dá multa, o que o povo faz? Faz igual o meu pai, sobe no caminhão com fogos para fora e, ó,
Então, Mônica, se a gente não prender esse povo, essa lei vai ficar sem eficiência. Porque lembra que eu falei? Não é só criar a lei, ela ainda tem que ser eficiente. Depois vocês vão me procurar lá no Instagram, todo vereador vai passar por isso na vida, né? Fazer uma terapia no direct da @prof. Mônica Lopes, que é o meu Instagram. Hoje eu acho que a Mônica está tranquila, eu vou lá fazer uma terapia. Mônica, o top 10 lá de dúvidas dos vereadores é: o que fazer quando o prefeito não cumpre a lei? Você tem, eu mando lá, vou até configurar aí já o robozinho. Primeira opção, chorar. Segunda opção, reclamar na tribuna. De preferência, fale em pé para dar um bom vídeo para as redes sociais. Né? Os vereadores querem falar na tribuna, para dar um bom vídeo. Terceira questão, entre com uma denúncia, uma representação na justiça, uma ação judicial. Ai, professor, isso é caro, né? Eu falei assim, então, além de tudo, ser vereador é caro, porque se você quiser cumprir, fazer a lei ser cumprida, você ainda vai ter que gastar na justiça depois. Então, acordei criativo, né? Eu coloquei que quem solta fogos vai ser preso. Pois é, ainda interferir na competência da União, porque quem dispõe sobre as regras criminais no Brasil é Brasília. Então, além de tudo, ainda tem isso. Mas fiquem tranquilos, que você sentar aí tem trabalho para muito tempo. Então, pessoal, quando se trata da função típica do vereador de criar leis, o universo é um pouco esse. O vereador, de fato, é o legislador, é ele que cria leis. Não é, sobretudo, ele não é o todo-poderoso legislador, ele tem limites. Há quem tem ciúme do prefeito, porque acha que o prefeito que tem as melhores leis para criar na mão, mas não é assim. Nós também legislamos, criando boas políticas públicas esse ano. Vou pedir para o Léo colocar mais alguns links, agora são links porque notícia boa não sai em vídeo, né? Então, coloquei alguns links para vocês, por exemplo, de muitas coisas que a gente legislou esse ano. Nós lutamos muito nas câmaras municipais esse ano pelas leis da transparência. Então, nós passamos muitas leis sobre transparência dos medicamentos, maior transparência na saúde, transparência da lista de espera de exames, consultas, respeitando, com certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas cumprindo uma outra função nossa, que é fiscalizar. Então, muitas vezes, a função legislativa está atrelada com a nossa outra função, que é fiscalizar. Aqui um exemplo em que, olha só como essa briga de criar leis é tão grande que ela para no STF. E aí o vereador pode ou não criar uma lei que trata de dar transparência para os medicamentos da farmácia municipal. Vai passar na Câmara. Os vereadores acharam que é constitucional. O prefeito achou que não, vetou. Lembra do veto? Voltou para a Câmara, os vereadores fizeram o quê? Derrubaram o veto. O único dia na Câmara que você vai sentir a emoçãozinha daquele domingo de eleição, sabe aquela emoçãozinha do domingo de eleição que você fala assim, caraca, fui eleito, meu Deus, e agora? É uma emoção muito boa. Eu não vou em festa, não, de eleição, porque, gente, eu estou querendo viver até os 95 anos trabalhando na política, e a cada eleição você perde 5. Então, você ir no domingo da eleição para a frente da porta da escola, se você não é candidato, se é só um consultor como eu, há muitas chances de não viver até os 95 anos, né? Que vai acontecendo algumas coisinhas com a gente. Então, essa sessão de derrubada de veto, sabe aquele negócio assim que dá um friozinho? Você vê se foi em ano eleitoral, né? Pô, derrubamos o veto de quem? Do prefeitão. Então, sessão boa de derrubada de veto. Sessão de cassação de mandato, vocês vão sentir a responsabilidade na caneta, uma super responsabilidade. Sessão de julgamento de contas, quando a gente tem que desaprovar contas. Sim, somos nós aqui na Câmara que julgamos as contas do prefeito. E o dia que todas as câmaras do Brasil descobrirem o poder que tem, poder legislativo nenhum vai ser mais puxadinho de prefeitura. Porque poder legislativo tem muito poder. Às vezes a gente acha,
eu vou vir para uma palestra, vou chegar lá, vou aprender a criar lei, vou aprender a fiscalizar. E as atribuições que a gente tem de mais peso na caneta, que mais pesa a nossa caneta, é julgar uma conta, é aprovar um orçamento do município, porque o prefeito preenche o cheque, mas quem assina? O Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que assina o cheque da educação, da saúde. Então, você que está olhando de fora hoje, e não pense que é fácil você chegar aqui e fazer uma emenda na lei orçamentária, não, porque vai acontecer igual esse pessoal aqui. Vai para o STF para ver se é constitucional o vereador fazer uma emenda no orçamento, porque na história do município o vereador nunca fez, então agora o vereador chegou aqui e quer fazer uma coisa diferente. Não, é só para sentar aí e dizer amém, prefeito, parabéns, prefeito. Tem umas sessões de Câmara aí que eu falo assim, gente, tem que trazer o bolo, né? Traz o bolo para a gente cantar um parabéns. Então, o Poder Legislativo tem muita função e tem muita atribuição para exercer a sua independência. Quero mostrar para vocês uma briga grande que a gente enfrentou no Estado de São Paulo, esse mandato. Coloca aí, Léo. Esse próximo link de transparência que tem aqui. Tá vendo? Essa prefeitura, a gente tem uma vereadora lá que ela pegou para ela esse negócio de fazer lei de transparência. Então, clica ali, Léo, para mim, ó, lista de espera, lá no cantinho. Isso é uma lei, pessoal, ó. Exames e procedimentos de saúde. Isso é uma lei de uma vereadora num município pequenininho, em que a gente está lutando hoje para ser eficiente, para funcionar, porque não é só criar a lei, a gente tem que cobrar, tem que funcionar a lei. Por essa lei, a gente conseguiu que fosse divulgada, por exemplo, receitas. A pessoa não tem que voltar na unidade de saúde para pegar uma receita. A pessoa pega na internet. Um encaminhamento, um exame. Hoje se discute muito na saúde municipal a fila dupla. Você vai marcar a consulta e você volta para ser atendido. Então, é uma lei que veio desburocratizar um pouco o sistema de saúde municipal por meio de uma política pública de transparência, tá? Clica lá em cima para mim, Léo. Lista de espera de novo, volta na página inicial. Lista de espera. Veículos e máquinas agrícolas, uma lei super polêmica. Muitas pessoas reclamam, eu fui oposição do prefeito, eu peço para passar a terraplanagem lá na minha terra, não vai passar mais nunca, eu fui na carreata da oposição. Pois agora vai ter que passar, porque nós fizemos uma lista de espera para trazer. Onde que está a máquina, então, que não pode ir lá na casa do Joãozinho? Está na casa de quem? Está na casa de todo mundo, nunca na casa do Joãozinho. Então, essa é uma lei que a gente trabalhou muito em Minas Gerais. Eu tenho um prefeito em Goiás hoje, que entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra uma lei dessa, da nossa vereadora, hoje candidata a prefeita. E está lá, o Tribunal de Justiça diz que é constitucional. Então, as leis de transparência, lutamos muito por elas aí no Brasil. São bons exemplos de coisas que os vereadores provam autonomia, provam independência. Não é fácil, pessoal. Às vezes você tenta criar uma lei dessa, você ouve, mas isso já existe. Que bom. Como política de governo, agora nós vamos fazer como política pública. Política de governo samba conforme a cadeira. Política pública permanece independente da cadeira. Então, é para isso que a gente está no Poder Legislativo, para criar e buscar a eficiência de políticas públicas. É para isso que a gente funciona. Tá? E, para finalizar essa minha fala, né, senão eu falo até amanhã, eu quero falar um pouquinho para vocês, falei um pouquinho da visão do vereador, é você sentar aqui na cadeira e você sentir por que muitas vezes o vereador que estava ali, ele não conseguiu. Porque ele até chegou muito perto, criou a lei, mas a lei não foi eficiente. Então, eu falei muito até aqui das funções do vereador. Mas eu lembro que eu falei para vocês que tem um barco, e que você vai entrar nesse barco, e que, infelizmente, o Poder Legislativo, muitas vezes, tem um poder de autodestruição. Nossa, mas para que foi fazer reforma na Câmara? Nossa, mas para que foi gastar dinheiro com esse site? Nossa, mas para que foi fazer esse negócio de comunicação da Câmara? Tem que a Câmara parar de gastar dinheiro e devolver dinheiro para a Prefeitura. Alguém sabe para onde foi o dinheiro que voltou da Câmara?
Ai, professora, o pessoal disse que foi para a saúde. Que bom. Isso não acontece no Brasil, né? Então, o Poder Legislativo, ele trabalha para ele ser um poder independente. E para ele ser um poder independente, ele precisa ter boa utilização dos recursos. Hoje, na verdade, a boa utilização dos recursos, ela permite o que vocês estão vendo aqui essa noite. Eu atendo, gente, câmaras de 9 estados do Brasil. Eu estive agora, 40 dias atrás, em Rondônia, Mato Grosso, volta para Santa Catarina. E hoje, Piabiru, para nós aqui, das câmaras que eu visito, é um bom exemplo. Vocês estão entrando num barco que eu, Mônica, que roda o Brasil, digo para vocês. Em termos institucionais, a Câmara de Piabiru é um bom exemplo. A gente vem aqui em Piabiru, a gente vê a Câmara evoluindo, a gente tem uma gestão, vereadores, a gente está vendo os vereadores aqui, que mesmo sendo concorrentes de vocês lá fora, trouxeram todos vocês para casa há 4 semanas da eleição. Então, que nós possamos aprender a navegar em um barco que se apoia, que se defende, que não é apegado ao poder ou à cadeira, mas apegado a construir um poder legislativo verdadeiramente independente, que é o que a gente luta no Brasil hoje. Hoje eu acompanhei aqui em Piabiru, falando um pouquinho do papel da Câmara para vocês. Tem aí, Léo, 2 caderninhos aqui embaixo. Esse daqui, pessoal, depois que vocês forem eleitos, vocês vierem compor aqui a luta da Câmara, vocês já ouviram falar da lei orgânica? A lei orgânica é a Constituição do município, né? Que os constitucionalistas não me ouçam falar isso. Mas é a regra principal do nosso município. A nossa lei orgânica diz, por exemplo, quanto tempo a Câmara tem para julgar as contas do prefeito. É ad eterno? Chegou a conta aqui, vai julgar 120 dias? 90 dias, 60 dias? É a lei orgânica que vai dizer. É a nossa lei orgânica que vai dizer, por exemplo, qual é um rito que um secretário tem que cumprir quando ele é convocado para prestar informação aqui na Câmara. É a nossa lei orgânica que vai dizer qual é o rito que um vereador é cassado por quebra de decoro. E a nossa lei orgânica do nosso município, ela vinha igual aquelas coxas de retalho. Você já viu da avó? Pega uma coxa daqui, uma coxa dali. E aí os vereadores aqui na presidência do Lucas, eu falo sempre na presidência, porque o Lucas não faz nada sozinho, né, Lucas? O Lucas faz porque todo mundo vem para a reunião, apoia, quer discutir. A nossa lei orgânica, pessoal, a 2ª edição atualizada, ela é de 2016. Mas a lei orgânica original do município é da década de 90. Então, ela passou de 90 a 2016, com várias costuras, e foi feita uma reforma em 2016. Em 2024, nós viemos compor aqui em Piabiru o grupo de estudos para atualizar essa lei. Foram mais de 10 horas de estudo para ler todos os artigos que estão aqui e dizer o que é constitucional, ou que não é constitucional, o que está certo, o que não está. A gente via, muitas vezes, o vereador estava numa correria, passava aqui, dava uma opinião, porque o vereador ele é síndico, vocês sabem, né? Tudo quanto é problema, você não liga para o prefeito, você liga para o vereador. Você tem problema, você não liga para o deputado, você liga para o vereador para ver se ele fala com o deputado. Então, é claro que o vereador vai contribuindo da forma que mais consegue para a gente ter uma lei orgânica atualizada. Uma das poucas que eu atendo aqui, num raio de 200 quilômetros, daqui no Paraná, a gente tem câmaras assim, num raio de 200 quilômetros aqui de Campo Mourão, é uma das poucas câmaras do tamanho do município de vocês que se preocupou. O município é muito pequeno, para que lei orgânica? Deixa aí, desse jeito que está. Outra norma que vocês vão usar muito, regimento interno, 326 artigos, que diz que hora que você levanta, que hora que você senta, que hora que você pede a palavra, que hora que você não pede a palavra, se você tem direito a compor uma liderança, se você não tem, se você tem direito a sentar numa comissão de fiscalização e ser presidente. 326 artigos. A última atualização, em 2008. Você acha que nós tivemos pouco ou muito trabalho? Muito trabalho. Sentar para ler 326 artigos e dizer assim, olha, gente,
a sessão tem que, o processo legislativo tem que ser digital, qualquer um pode consultar uma lei protocolada aqui na Câmara, acompanhar, evoluir até para dar a sua opinião, quem sabe, no futuro. Então, a Câmara Municipal, muitas vezes vocês vão achar, agora vocês estão focados muito em vocês, é comum, né? É a fase da eleição, a gente foca em você, foca nas suas ideias, nas suas propostas, mas eu quero que vocês tenham assim, uma noção de que, passada essa fase, vocês, na verdade, estão lutando para compor um poder institucional do município, que é o poder legislativo. Eu já tive o prazer aí de circular pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e até hoje eu tenho saudade, às vezes, de uns poderes aí, porque o legislativo é muita luta, né? Muita luta mesmo. Então, eu não sei se vocês sabem, mas vocês vão passar a compor uma Câmara que realmente está muito institucionalizada, que desenvolveu muitas políticas públicas de modernização. Espero estar aqui em dezembro, fazendo a nossa reunião preparatória para a tão sonhada sessão solene de posse, dia 1º de janeiro de 2025, que a data, o horário está na onde? Na lei orgânica, ela que vai definir o horário dessa sessão. Prometo que a gente não colocou 7 horas da manhã, tá? A sessão solene de posse. Então, quero mostrar para vocês aqui um pouquinho dos bons exemplos da Câmara Municipal. O que tem aí, Léo? Acho que eu coloquei o link de uma audiência pública de Apucarana, acho que tem aí, Câmara, o primeiro tem um link aí do Tribunal de Contas. Esse é um caso, pessoal, que foi um aluno meu que fez a denúncia aqui no Tribunal de Contas do Paraná. Ele me procurou falando que, eu falei para vocês que uma das peças mais importantes que o vereador trabalha é o orçamento. E ele não pode chegar assim, ó, cheguei, saí. Ele tem que ser bem público. E ali em Apucarana existia um costume de não se realizar, às vezes, com tanta transparência, as audiências públicas. Então, foi mediante uma iniciativa que nós conseguimos que a Câmara Municipal e todas as câmaras do Paraná, afetamos todas as câmaras aí do Paraná com um bom precedente, de outubro de 2023, possam realizar com mais transparência a participação popular nas leis orçamentárias. Isso é compor poder legislativo. Tá? Um outro exemplo, Léo, coloca aí para o pessoal. A única Câmara do Paraná que eu conheço e que hoje tem essa ação pela Escola do Legislativo. Tem um outro link aí, Léo, do Leão Amigo, acho que é. Traz esse mouse aqui para mim, Léo. Vamos ver se vai carregar. Porque não sei se vai carregar, lá em casa estava meio devagar. Ó, esse aqui é a Câmara Municipal da onde? Da onde? Piabiru. Olha lá o exemplo de Piabiru. Onde que foi o mouse? Aqui. Leão Amigo. Vocês sabem o que é o Leão Amigo? Nem eu sabia. Né? O Leão Amigo é uma iniciativa que a pessoa pode, no lugar de pagar o imposto, né, Lucas, devolver lá para alguns fundos municipais, como o fundo da pessoa idosa. Aqui em Piabiru, a Câmara lutou bastante e conseguiu promover capacitações. O dia que a Câmara de Piabiru postou isso, eu falei assim, gente, vou espalhar para o Brasil inteiro. Mandei lá no grupo das câmaras, tinha umas 14 câmaras lá, norte, sul e tal. Eu falei assim, gente, vamos fazer o evento do Leão Amigo, o Piabiru está fazendo. Ai, Mônica, isso é coisa para a capital. Eu falei assim, então, vocês querem que eu comece explicando onde fica Piabiru? Uma excelente iniciativa de aproximação com a comunidade, porque a Câmara, gente, nós também estamos aqui, não é para fechar as portas do Legislativo. Então, muitas vezes, a gente promove uma reforma com um ar-condicionado, com uma cadeira confortável, com um plenário confortável, para as pessoas poderem vir aqui fazer uma audiência, fazer um congresso, fazer um evento, que as pessoas venham para dentro da Câmara Municipal, que possam gravar o seu evento, porque a Câmara também é um lugar de participação. Então, isso é um pouco do poder institucional hoje. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de dar uma olhadinha no site aqui de Piabiru. Aqui no site de Piabiru, você consegue acompanhar as próximas sessões ordinárias, tudo que vai acontecer ali de sessão ordinária. Você consegue acompanhar um pouquinho da Escola do Legislativo.
Então, esse é um poder que vocês vão integrar, vocês têm que conhecer o poder que vocês vão integrar. E uma das atividades que a gente fala, qual é, então, o papel da Câmara? É só caçar prefeito? Porque, muitas vezes, a Câmara, vocês lembram de Câmara, vocês lembram do plenário, né? Todo mundo sentadinho ali. Quem é aqueles? É o Lucas? O Lucas lá da Câmara. Muitas vezes a gente lembra da Câmara, a gente vem para a Câmara na hora do sufoco. Menino, ouvi falar por aí que vai aumentar o IPTU. Vamos para a Câmara. Quem fez a nova planta genérica do IPTU não foi a Câmara. Menina, ouvi falar por aí que vai passar o piso dos professores. Vamos para a Câmara. E a gente trabalha hoje para que a Câmara não seja só uma ouvidoria, um local de reclamações. Não que a gente se isente dessa função, porque estamos aqui para exercer essa função. Mas a gente também trabalha para que o Poder Legislativo seja uma instituição de educação política, educação cidadã, como que vocês estão vendo aqui nessa noite. Então, quando vocês forem abordar os seus eleitores, falem também do que vocês sonham para a Câmara. Gente, vocês sabiam que aqui a nossa tem uma Câmara, que a gestão é até um modelo aqui para o nosso interior do Paraná. Tem muitos mais pontos positivos que a própria. Então, às vezes, quando você for abordar o seu eleitor, você pode fazer, e eu, como vereador, também vou defender que a Câmara traga cursos de Libras para a população, que a gente discuta na Câmara um evento nacional do bem-estar animal, que eu tenho certeza que na próxima legislatura a gente vai conseguir desenvolver mais coisas, porque tudo foi muito plantado nessa legislatura. Então, vocês vão receber um poder legislativo pronto para a gente evoluir, crescer junto, discutir. A hora que você sentar ali, você tem a sua ideia, você tem a sua forma de votar, você tem o seu partido, mas nunca esqueça que você compõe o poder legislativo, que vocês possam nos ajudar a construir uma campanha construtiva, porque você também vai sentar aqui para aprovar subsídio, você também vai sentar aqui para aprovar ou rejeitar a majoração de tributos, para aprovar ou rejeitar majoração ou fixação de remuneração de servidores. E, eu não sei se você sabe, mas a política não é para abstenções. Ai, professora, mas tem o direito de abstenção. Vamos tirar desse regimento esse direito de abstenção. Então, durante a campanha, pessoal, a gente se entristece muitas vezes muito, porque a gente vê assim, você tem o seu projeto, você tem a tua ideia, mas é a mesma coisa que você ser um profissional, você ser um advogado, você doutora Patrícia, você fez tudo errado, está tudo errado. Precisa existir uma ética e um decoro mínimo entre nós, para que a gente consiga chegar no dia 1º de janeiro de 2025 e dizer, Lucas, você tem a tua ideia, você tem a tua ideologia, se é oposição, se é situação, ou você é independente. Essa legislatura está na moda, né? Você é o quê, Tubarão? Eu sou independente. Depois vocês entrem lá no meu Instagram para vocês entenderem a história da sardinha e do tubarão. Mas essa história nasceu na campanha de 2020, onde de tanta coisa que a gente viu acontecer, a gente falou assim, olha, é muito candidato sardinha se achando tubarão. Então, que vocês realmente, vocês que vêm à reeleição, vocês que vêm à eleição, que vocês sejam verdadeiros tubarões na sua campanha, mas também nos ajudem a construir isso que a gente começou no Brasil, começou em Piabiru, que é defender um poder legislativo verdadeiramente independente, mesmo sabendo que política não é romance, verear é lutar. Então, essa é uma frase nossa que ficou muito conhecida aí no Brasil também. Política não é romance, verear a luta. Que todos vocês sejam bem-vindos à luta agora, né? Ninguém se mata no final, todo mundo vai dar certo. Então, é aquela luta boa, é a luta que a gente gosta, é a luta que a gente verdadeiramente ama e que acorda todos os dias para fazer pela construção de um poder legislativo e de vereadores verdadeiramente independentes. Beleza? Deu para aprender um pouquinho? Professora, eu acho que eu fiquei chateada.
a gente também fica chateado com umas coisas na política, né? Hoje, até meio-dia, eu estava chateada, mas daí saiu a pesquisa, eu já fiquei feliz, né? Mas depois eu vi a margem de gente que não respondeu, eu já fiquei preocupada também. Então, a política é esse adrenalina, eu costumo dizer que é igual aquele programinha do coração, como é o nome? É o tempo todo. Isso, elétrica de... É isso aí que vocês vão me ver por aqui, tá bom? Quero agradecer demais a presença de cada um de vocês. Sei que é difícil, sei que vocês estão aí pensando, Senhor, eu perdi de pedir uns 5 votos ouvindo essa menina. Mas tenho certeza que agora você vai pedir voto mais seguro, mais confiante. E, se você quiser falar, fala do outro lá que está prometendo que não pode cumprir, tá bom? Que vocês tenham uma caminhada abençoada por Deus, boa campanha para vocês, e a gente se encontra na reunião preparatória. Tá bom? Muito obrigada. Eu não vou falar para vocês que a gente se encontra dia 1º de janeiro de 2025, porque eu estou tentando não perder a minha herança, que é um caminhão financiado que tem lá na frente da casa do meu pai. Porque se eu participar da reunião solene de posse, eu acho que eles vão me deserdar, né? Que eu só vivo em Câmara Municipal. Olha, eu ganhei uma planta. Ah, muito obrigada. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, a doutora por aceitar aí o convite, mesmo estando nesse momento, né, de pausa. E a ideia principal é justamente reunir os candidatos aqui do município, né, de trazer essas informações e buscar principalmente o crescimento do nosso município. Nós vemos, durante a política, alguns já participaram outras vezes também, que, infelizmente, né, na hora da campanha, a gente acaba vendo de tudo, né, promessas infundadas, né, promessas que não serão cumpridas, e que quem perde com isso, infelizmente, é a própria população. Então, partindo desse princípio, a gente sentou e falou, não, é importante, né, dar essa informação, passar essa responsabilidade, que é uma responsabilidade, e o entendimento, né, por onde começar e o que eu vou fazer quando eu chegar lá na Câmara. E que aquele que seja eleito, independente de quem for, crie, né, que tenha essa responsabilidade, que busque o melhor para a nossa cidade de Piabiru. Nós não podemos ficar dependente apenas de partidos, temos que ficar dependentes de boas ideias, né, de momentos, né, e de coisas que ficarão e que serão realmente voltadas à nossa população, ao crescimento e desenvolvimento aqui do nosso município. Então, Mônica, muito obrigado e agradeço de coração a cada um de vocês que aceitaram esse convite, mesmo nesse momento de campanha. Sejam bem-vindos à nossa Câmara, né, toda vez que precisarem de nós, pelo menos até o final do ano, né? Obrigado, gente. Boa noite. Pessoal, eu vou pedir para que todo mundo fique aqui de pé, na frente aqui, pedir para a doutora Mônica também, para a gente tirar uma foto, pedir só para a doutora ficar centralizada, por favor, para a gente tirar uma foto do evento, aí depois a gente libera vocês ali para o coffee break.